partir de agora ao vivo pelo Instagram. E se você quer convidar alguém, manda o aviãozinho. Talvez essa pessoa que você vai convidar vai ser uma das pessoas que o Senhor vai nos dar nessa noite, né? Para a glória dele. É interessante que como Deus vai fazendo as coisas, né, e vai conectando, e vai construindo. Deus colocou, na realidade, algo para compartilhar com vocês nessa noite, mas hoje ele acrescentou, né, essa palavra que eu acabei de compartilhar aí sobre contribuição, já foi uma introdução daquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E o que Deus tinha colocado no meu coração para estar compartilhando? Sábado passado nós tivemos uma experiência tão bacana. E no final do dia eu cheguei a uma conclusão. Eu falei assim, eu falei para a Aline, inclusive, nós fomos abençoados hoje. E que eu falo nós, não sou eu e a Aline, não. Nós, a igreja foi abençoada. A bênção do Senhor estava sobre nós sábado passado. E para o pessoal que está aí na internet e está nos acompanhando, para não ficar boiando, né? Mas o que aconteceu sábado passado? Sábado passado nós fizemos um evento da igreja chamado Fall Festival, e foi um momento que a gente convidou algumas pessoas, a igreja participou, então tinha alguns brinquedos para as crianças, teve umas brincadeiras para as crianças, teve ali um teatrinho trazendo uma mensagem bíblica, teve ali um espetinho, que é raridade aqui na América, né? E nós somos muito abençoados ali essa foi mais uma bênção, né? O Juninho, Marquinhos, as pessoas que ajudaram ali, né? No espetinho, que bênção, raridade, né? Tava maravilhoso. Enfim, esse evento aconteceu e nós fomos abençoados com esse evento. E aí Deus colocou no meu coração, reflita um pouco sobre isso, pense um pouco sobre isso com a igreja, né? E é sobre isso que eu quero falar, sobre a bênção de Deus. A bênção, ela é um favor de Deus a alguém. Isso significa bênção, né? Quando a gente fala, eu fui abençoado, ou a bênção de Deus, o que é? É Deus derramando o seu favor a alguém, ou a uma situação, ou a um fato. A bênção, para ficar mais claro, é o contrário da maldição, né? Então, quando eu não sou maldito, eu sou abençoado. É o outro extremo. É algo maravilhoso. É algo diferente. E aí, antes de a gente construir sobre esse assunto, eu quero desconstruir algo. As pessoas confundem muito sobre sobre esse assunto, né, de bênção. Por que elas confundem? Porque elas pensam assim, se está dando tudo certo, é bênção. Deus está nesse negócio. Se não está dando certo, então não é de Deus. Às vezes você tem confusão em relação a isso. Você já pensou dessa maneira? Eu, acompanhando algumas pessoas, vendo algumas situações, eu acho que é uma confusão. Às vezes eu ouço pessoa falar assim, nossa, fulano é abençoado demais.
ele está se referindo ao quê? Como a pessoa está prosperando financeiramente, ele logo associa, como a pessoa é uma pessoa convertida, ele associa que a pessoa está recebendo a bênção de Deus. Será? Não é porque a pessoa está ganhando dinheiro, não é porque as coisas estão dando certo que Deus está nesse negócio. Esse é um grande erro que a gente comete, né? E às vezes a gente toma decisões erradas porque a gente joga na conta de Deus. A gente fala assim, bom, eu não sei que caminho seguir, eu não sei se eu tomo uma decisão A ou B. Então, se for de Deus, vai dar certo. Se não for de Deus, não vai dar certo. É perigoso isso. Porque, às vezes, a vontade de Deus não se manifesta simplesmente dessa forma, né? Então, às vezes, a gente tem essa confusão mental em relação à bênção de Deus. A gente tem essa associação. Se der tudo certo, é de Deus. Se der errado, não é de Deus. E aí eu quero trazer algumas situações bíblicas para clarear isso que eu estou falando e a gente ter mais a dependência do Espírito Santo para nos conduzir e nos falar do que a gente ir pela ignorância. Então, se você quiser acompanhar uma história, está lá em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. No versículo 1, é uma história muito interessante de que as coisas estavam dando certo. Olha só, Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1. Acompanha aí na sua Bíblia, ou então, se você não tem Bíblia, só presta atenção. E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros, vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram, vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isto eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Até aí. Volta para mim aqui um pouco. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Esse grupo de pessoas, eles estavam tão em unidade e eles começaram a projetar algo. E esse projeto era edificar uma torre para chegar até os céus. E eles iam se fortalecer, iam ficar cada vez mais fortes, unidos, eles não iam se espalhar pela terra. Eles estavam tão comprometidos nesse projeto, e esse projeto começou a acontecer. E começou a virar realidade. Ou seja, a gente podia pensar, é de Deus, porque tá dando tudo certo, tá indo tudo bem. Tanto estava dando certo que o próprio Deus desceu na terra para ver o que eles estavam fazendo de perto. Pensa num projeto que não estava dando certo. Esse projeto estava fantástico, era tudo que estava acontecendo tudo corretamente.
eles iam arrebentar, eles iam vivenciar coisas grandiosas. Aí eu te pergunto, eles tinham a bênção de Deus nesse projeto grandioso e de que estava acontecendo positivamente? Eles não tinham a bênção de Deus, mas estava dando certo. E só não deu mais certo porque no versículo seguinte Deus fala assim: vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala um dos outros. Deus precisou intervir e acabar com aquilo. Mas até esse momento era algo que estava dando certo. E a gente poderia concluir: é de Deus. Aí você pode pensar, fala, Carlos. E interessante é que quem eram essas pessoas, né? Porque eles eram descendentes do pastor Noé. Uhum. Eles não eram nem, digamos assim, ímpios na sua primícia. Eles eram filhos de crentes, ou eles eram filhos de pastor. Eles viveram, o pai deles foi Noé, quem construiu a arca, amando de Deus. Então, estava muito próximo de acreditar nessa ideia de que estavam fazendo o certo e que Deus estaria no negócio. Afinal, eles saíram dali, eles acabaram de viver um milagre. Os pais deles viveram um milagre. Eles eram de Deus. O que eles estavam fazendo era bom. Exatamente isso. Aí a gente tem a tendência de falar: poxa, Deus está com aquele povo, Deus está com aquela igreja. Eles têm a bênção de Deus. Não. Uma coisa não está ligada à outra. Não é porque está dando certo que Deus está ali. Não é porque está dando errado aos nossos olhos que Deus não está ali. É isso que a gente precisa estar muito claro no nosso dia a dia, senão a gente confunde, a gente até desanima olhando para outras pessoas e falando assim: nossa, fulano é abençoado. Não. Uma vez eu, tentando explicar isso para uma pessoa, eu falei assim: então o que você está me dizendo é o seguinte, o Lula é uma pessoa abençoada, porque a fortuna que ele desenvolveu e criou na sua trajetória, ele é abençoado. Percebe que uma coisa não está ligada à outra. Não é porque a pessoa está ganhando dinheiro que Deus está com ele, que o dinheiro vem de Deus. Abraão tinha a bênção de Deus, né? Tanto é que ele ficou rico porque ele tinha a bênção de Deus. Realmente o dinheiro, a fortuna de Abraão veio de Deus, né? Fala, Suzy. Falando com relação a dinheiro, até outras coisas, Deus faz por nós, mas o inimigo, quando quer, ele faz também. Então nem sempre vem de Deus. A gente tem que estar, eu penso assim, que a gente tem que estar sempre ligado na palavra, estar em oração, estar lendo a Bíblia, para a gente se aproximar de Deus, para a gente conseguir perceber quando é dele ou não. Porque ele faz muito, mas o inimigo, quando quer destruir, faz também. Exatamente. Faz parecer que é bom. Por isso a gente precisa ter essa consciência do que está acontecendo com a nossa vida. Se nós temos a bênção de Deus ou não. O fato de termos dinheiro, sermos ricos, não quer dizer que nós somos abençoados. E o fato de a gente ser pobre também não quer dizer que você é abençoado ou que não é abençoado. Estão conseguindo captar? Se não, fica aqui comigo. Vamos ver outro exemplo para ver se clareia um pouco mais. Vamos lá para Mateus. Capítulo 7.
olha só. Ai, 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 hein? Esse texto aqui é uma paulada. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, Jesus vai declarar, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Então, olha só a que ponto chega a profundidade disso que a gente está conversando nessa noite. Não é porque as coisas dão certas que você tem a bênção de Deus. Não é porque você está na igreja que você é abençoado por Deus. Não é porque um dia você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida que você pode dizer que você é uma pessoa abençoada. O texto está dizendo aqui que ele vivia a vida cristã e nem por isso ele estava agradando a Deus. Ele chegava a fazer coisas maravilhosas. Aqui nós experimentamos milagres. Ou seja, Deus fazia no meio deles. Mas Deus não se agradava deles. Olha como isso é profundo. Né? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Não é porque está dando tudo certo que Deus está ali. Também não é porque está dando tudo errado que Deus não está. Vamos ver um exemplo contrário das coisas dando errado. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, a partir do versículo 14. A mãe acabou de falar assim, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele continua sendo Deus. Isso aí, Bia. Isso esse é o verdadeiro coração que Deus se agrada. Né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Isso é maravilhoso. A gente tem que chegar nesse nível. Né? Nesse nível. Né? Eu estava pensando sobre isso. Eu estava pensando nessas eleições que a gente está tendo nesses dias. E aí você tenta fazer uma previsão, uma análise. Né? Bom, se fulano ganhar, pode acontecer isso, isso e aquilo. Se o ciclano ganhar, pode acontecer isso, isso e aquilo. E a gente sempre associa as coisas sendo construídas para as profecias bíblicas, que é a preparação do anticristo. E a gente pensa assim, poxa, a tendência do futuro é a gente caminhar para o caos, para que as profecias se cumpram. Então, nesse momento, a gente não quer viver o caos. É muito bom a gente viver as coisas boas, mas a gente não quer viver o caos. A gente não quer viver a falta de dinheiro, a gente não quer viver a doença, a gente não quer viver os problemas. E aí eu estava pensando nisso. Se a gente tiver que passar por esse caos, se for na nossa geração que isso vier a acontecer, a gente tem que ter esse coração. Deus está comigo. Eu estou aqui no caos, mas Deus está comigo.
Se eu morrer agora, eu vou estar com ele, eu vou estar bem. Nada pode abalar a nossa relação com Deus, né? Se Deus faz, ele é Deus. Se não faz, ele continua sendo Deus. Caminhe nessa fé que você vai superar suas dificuldades com mais facilidade. Vamos ver outro texto aqui, Atos capítulo 5, a partir do versículo 14. Aqui é uma situação que as coisas não vão dar certo. E porque não deu certo, Deus não estava ali nessa situação. Vamos ver. Versículo 14, capítulo 5 de Atos, capítulo 14. E muito mais crentes no Senhor eram acrescentados, multidões de homens e de mulheres, de modo que eles levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em catres e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro. Pedro não tinha nem condições de atender as pessoas, de orar para as pessoas para ser curada. Só de ele passar, a sombra dele curava as pessoas. Olha o que eles estavam vivendo ali. Negócio fantástico. Então, levando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, encheram-se de indignação e lançaram suas mãos nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Até aí. Então, olha só. Eles estavam fazendo bem. Eles estavam fazendo a obra de Deus. Eles estavam vivenciando coisas extraordinárias. E aí, qual que é a consequência disso? Eles vão presos. Alguém lá se levanta, começa a caluniar, pegam eles, levam eles presos. Eles vão presos, os apóstolos vão presos. Aí eu te pergunto, é de Deus? Esses apóstolos estavam sendo abençoados por Deus, sendo presos? Pela lógica humana, e é o que eu falei no início que a gente tem que tomar cuidado, se é de Deus tem que dar tudo certo. Mas aqui não deu certo, eles estavam fazendo coisas maravilhosas e foram presos. Então a gente pode concluir, não era de Deus, era do capeta. Eles estavam fazendo ali charlatanismo. A gente vê no versículo seguinte o quê? Mas o anjo do Senhor abriu as portas da prisão durante a noite e o conduziu para fora. Esse é o final da história. Eu quero que você entenda uma coisa para não confundir, né? Vocês que estão participando também aí online, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade. Quero que vocês não se confundam com uma coisa, né? Por exemplo, vamos voltar lá na história da Torre de Babel. Você pode falar assim, Deus não deixou a coisa acontecer. Então, entenda uma coisa. Deus, ele veio com a influência dele, com a decisão dele, com o controle dele sobre a situação. Mas até que Deus dá a palavra dele, as coisas estavam dando super certo. Até que Deus venha e faça esse milagre aqui na vida deles, eles estavam na prisão. As coisas deram errado para eles. Agora imagine eles indo para a prisão, aí fala assim, ixi, esse negócio de servir a Deus não funciona não.
eu sirvo a Deus, eu estou na igreja faz um tempo, eu dizimo, eu oferto, as coisas não acontecem na minha vida, eu continuo nessa dificuldade, nada acontece, Deus parece que não está aqui. Se você entregou sua vida para Jesus um dia, você tem a marca de Cristo em você, você é propriedade de Deus. Você deixou de ser criatura para se tornar filho de Deus. A partir desse momento, a sua vida, Deus sempre vai estar com você e a bênção dele sempre vai estar com você. Fala, Carlos. Aí Pedro continua o ministério e morre crucificado de cabeça para baixo. E João Batista? Pedro tava aqui curando os enfermos, vai preso. Aí ele vai preso, ok, agora tá ruim. Aí, não, Deus manda o anjo, tira. Opa, agora tá bom, agora tô solto, agora vai continuar o ministério mais um pouquinho, vai ser enforcado de cabeça para baixo. Então a gente pode concluir que Pedro não era abençoado por Deus, porque ele foi... Porque as coisas não deram muito certo, humanamente. Percebe como é perigoso esse caminho, né? De a gente medir as coisas. Não é por aí. Fala, Bia. Coisas ruins não quer dizer que não foi abençoada por Deus. Quer dizer que não deu muito certo, mas Deus ainda tá ali. Mesmo porque tudo que Pedro fez durante a vida toda dele, quantas pessoas ele pôde ajudar, salvar. Não tem como dizer que ele não foi abençoado porque ele teve um fim ruim, né? Olha só, vamos ler em Gênesis 12. Olha que linda passagem. Gênesis 12. A crucificação não foi o fim para ele também. Exatamente. Esse é um outro exemplo, né? Jesus, ele foi morto. Não deu certo para Jesus, humanamente falando, né? Se alguém morrer, você pode colocar em dúvida, falar assim, poxa, mas ele não era um homem de Deus, não era uma mulher de Deus, por que foi acontecer isso com ele? Isso não pode acontecer com um homem de Deus, com uma mulher de Deus. Tudo tem que dar certo, tudo tem que funcionar certinho. Mas para Jesus não foi assim. E Jesus, ele não tinha pecado. Ele foi humilhado, ele sofreu ali a preparação da morte de cruz, até que foi morto, sem ter culpa nenhuma. Foi tratado como criminoso. Poxa, nesse exemplo de Jesus, é interessante que quando Jesus vai para o deserto ser tentado, né, ele vai para o deserto e é tentado no deserto, Satanás, ele oferece muitas coisas, né? E uma das coisas quer dizer, ele oferece três vezes ele é tentado. Mas uma das vezes ele fala, olha, eu vou te dar tudo isso. Então, quer dizer, todos os reinos vão se prostrar diante de você e eu vou te dar tudo que você está vendo. Levou ele para o mais alto pico da montanha. E Jesus falou não para Satanás. E rejeitou ele ali, resistiu ele com a palavra. Mas se Jesus tivesse, né, aceitado e, sei lá, fosse um homem rico, né, Jesus já era dono de tudo, mas enfim, no padrão humano, então ele estaria aceitando aquilo que Satanás estava dando para ele e talvez aos olhos naturais as pessoas olhariam como Jesus sendo abençoado. E a mesma coisa quando o Carlos fala da crucificação,
eu não sei quantos de vocês assistiram a Paixão de Cristo, mas é muito interessante quando Jesus está indo para a cruz no filme, e ele está caminhando, né, sofrendo muito, e passa aquela imagem do diabo ali, aquele ator, e o diabo se entristece com aquilo. Então, ir para a cruz, que era o contrário de ser abençoado, né, porque era ser maldito, eram pessoas malditas que iam para a cruz, era a derrota de Satanás. Não sei se vocês estão entendendo, mas é como se fosse o oposto, né? Enquanto para o mundo ser abençoado jamais seria estar naquela cruz, para Jesus se fazer maldito era um triunfo e era bênção para toda a humanidade. Satanás sabia disso. Sei lá, tu foi confusa, né? Não, é tremendo. Deus, ele é tremendo. A forma como ele faz as coisas é algo maravilhoso. E a gente precisa ter essa mente de Cristo, para a gente atrair essa bênção, né, de Deus para a nossa vida. Que bênção de Deus para a nossa vida. Gênesis 12. Vamos ler os três primeiros versículos. Olha só. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai do teu país. Tem muito a ver com a gente aqui em contexto de imigrante. Sai do teu país, sai da tua parentela. Às vezes é mais importante sair da parentela do que do país. Recebe aí a palavra do Senhor. E da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Deus está falando com ele, está fazendo uma sugestão para ele. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Por que ele vai ser uma bênção? Porque Deus o abençoou. Então, como consequência da vida dele, ele vai ser uma bênção. Aí as pessoas confundem que ser abençoado é ser rico. Não, ser abençoado é ser uma bênção. Isso é tremendo. Isso que eu estou falando é tremendo. Eu estou falando para mim mesmo. Eu estou sendo ministrado para mim mesmo. Deus está falando conosco aqui algo precioso. Ser abençoado é ser uma bênção, significa ser uma bênção. Versículo 3. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, o que vai acontecer em Abraão? Alguém responde aí para mim. O final do versículo. Rápido. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Serão benditas todas as famílias da terra. Deus começou algo em Abraão para chegar no Carlos. Vou falar só o Carlos porque foi ele que leu. Vocês precisam ser mais ativos, proativos. Chegou até a nós. Nós estamos sobre essa bênção de Deus. Agora, ser abençoado por Deus não é simplesmente ter fazendas, carros. Ser abençoado por Deus significa ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Agora, você pode ser rico? Pode.
Mas não é isso que vai determinar você ser abençoado. O que vai determinar você ser abençoado é você ser uma bênção. E a bênção está relacionada, a bênção de Deus em nossas vidas está relacionada ao quê? A obediência. Você vê que Deus, ele fala para Abraão assim, olha, sai do seu país. Não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil. É sair da zona de conforto. Olha, sai da sua parentela. Ah, mas eu gosto tanto da minha mãe. Eu gosto tanto de tomar um cafezinho com a minha mãe, com o meu pai. Eu gosto tanto dos meus tios, dos meus primos. Não é uma tarefa fácil de cumprir. Eu gosto de participar dos aniversários da família, do Natal. Não é uma tarefa fácil. Aí ele fala assim, e faz o seguinte, não é só isso não. Tem uma tarefa mais difícil. Você vai indo. Eu vou te mostrar aonde você tem que ir. Quer dizer, eu não sei nem para onde eu vou. Eu saio do meu país, eu largo minha família, largo tudo. E o pior, eu não sei nem para onde eu vou. Sabe o que isso significa? Obediência. É saber aonde você está conectado, firmado. A confiança em nós, em Deus, tem que ser nesse nível para que a bênção dele venha sobre nós. A bênção está atrelada à nossa obediência. É só a gente ler Deuteronômio 28. Então, toda essa palavra foi inspirada no quê? No que nós vivenciamos sábado. Sábado, nós recebemos a bênção de Deus. E por que eu falo isso? Por que eu senti isso? Não foi porque deu tudo certo. Não é essa base para a gente falar, nós somos abençoados, deu tudo certo. Não. É por uma série de fatores que aconteceram no evento que nós pudemos experimentar a bênção de Deus. Que fatores são esses? A provisão de Deus. Que provisão? Aqueles brinquedos contribuíram bastante para o evento. Agora, vocês não enxergam que foi... a gente não planejou aquilo. Foi trazido por Deus. Foi trazido por Deus para nos abençoar. Olha que tremendo isso. Havia um ambiente alegre. Havia um ambiente de paz, de satisfação. As pessoas estavam felizes. A Suzy e a Thaís, elas ficaram o tempo todo servindo espetinho, né? Só passava o cheirinho nelas assim, e ela dava pro convidado o hot dog. Elas ficaram trabalhando, servindo. O Juninho, o Marquinhos ali. O Marquinhos só deu mancada no sábado, né? Diga-se de passagem, só deu mancada, né? E ali o Juninho todo o tempo com o Marquinhos assando os espetinhos, trabalhando, mas não tinha reclamação. Tinha satisfação. Às vezes eu via, né, a Suzy comentando, olhando assim, né, o que estava acontecendo, e ela falava, puxa, que bom, olha que lindo que está acontecendo tudo isso. O que é isso? É a bênção de Deus. Nós tivemos ali a bênção de Deus, né?
As pessoas saíram dali dando testemunho. É aí que a gente vê a bênção de Deus. Não foi tudo perfeito. Não foi porque tudo deu certo que nós fomos abençoados. Mas é porque Deus conduziu as coisas, Deus estava ali. A gente trouxe o ambiente, trouxe a glória de Deus ali naquele lugar. As pessoas puderam testemunhar, puderam conhecer, puderam ter acesso ao Evangelho. A bênção de Deus estava sobre nós. O final do dia, depois de muito trabalho, de cansaço, houve ainda harmonia, houve conversas, houve uma alegria no nosso meio, até o último momento. Isso significa o quê? A bênção de Deus. E quando a bênção de Deus está sobre nós, é um diferencial, é inexplicável. A gente pode se preparar, pode fazer, né? Quando a gente faz com a força da nossa... teve coisas ali que a gente nem planejou e aconteceu. O que é isso? É a bênção de Deus. Deus foi capacitando cada um para que acontecesse aquele evento. Foi a bênção de Deus. Quando a gente tem a bênção de Deus, a gente tem um sabor diferente. A gente tem uma conexão, a gente consegue discernir e diferenciar. A gente não declara que nós fomos abençoados porque deu tudo certo. Nós não estamos sendo abençoados. Alguma coisa está errado na minha vida só porque não está dando certo. Deus em Abraão já te abençoou. Fica tranquilo. Se você quer experimentar mais da bênção de Deus, você só precisa fazer uma coisa. O que Abraão fez. Obedecer. Obedecer. E confiar no Senhor. Deixa Ele te levar para o lugar que você nem sabe onde é. Confia nele. Às vezes a gente, na hora de ofertar para o Senhor, né, um recurso financeiro, a gente tem medo. Como é que a gente vai confiar? E por que a gente não oferta? Porque a gente tem medo de faltar. A gente tem que ir para um outro nível, gente. Relacionamento com Deus é para a gente estar num outro nível. Não num nível rasinho, não num nível onde você tem um controle. O verdadeiro relacionamento com Deus é quando você perde o controle. E aí a gente pode vivenciar coisas maravilhosas. Abraão só vivenciou as bênçãos de Deus porque ele confiou, ele obedeceu. Espero que nessa noite você tenha desconstruído esse erro que a gente comete muitas vezes de associar que se está dando tudo certo, é de Deus. Se não está, não é de Deus. Muitas vezes na nossa vida, recentemente, acho que ontem eu falei isso para a Aline. Nossa, que bom que Deus fechou aquela porta. Né? Só que quando Deus fechou a porta, sabe o que aconteceu? Teve noites que a gente nem dormiu. Por quê? Porque a gente queria aquilo. A gente queria porque queria. E a gente sabia que Deus estava no controle. Se Deus estava fechando, é porque a bênção dele estava sobre nós. Mas mesmo assim, é aquela luta, né? Porque a gente quer, a gente coloca o coração, mas a porta se fecha. Não deu certo. Isso significa o quê? A bênção de Deus sobre nós.
Deus vai nos livrar de coisas. E para nos livrar, Ele vai fazer com que os olhos humanos traga a aparência de que não está dando certo. Mas isso a gente não pode concluir que você não é abençoado por Ele. E também você nunca pode dizer, porque as coisas estão dando certo para alguém, ele tem a bênção de Deus. A gente não pode cometer mais esse risco, esse erro. O que a gente tem que fazer é obedecer, experimentar as bênçãos do Senhor. Confia no Senhor. A obediência está relacionada à confiança. Eu sei que é difícil, eu sei que essa trajetória, essa jornada, esses desafios que eu estou passando, é complicado, mas confia no Senhor. Obedeça ao Senhor. E fala com Ele. Fala, Senhor, eu estou aqui obedecendo. O Senhor falou que através de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas. Está aqui minha família. Apresenta a sua família para o Senhor. E Ele vai manifestar a bênção sobre você. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar algo? Você eu fico meio preocupado quando você fica em silêncio. Meu Deus. A palavra de Deus tem que nos sacudir, tem que falar, tem que nos acordar, tem que nos despertar. A palavra de Deus, o Evangelho, é poder de Deus sobre nossas vidas. Entenda uma coisa, você é abençoado por Deus, independente do que aconteça, independente do que está acontecendo hoje, você é abençoado. Se as coisas não estão do jeito que você gostaria que estivesse, se achega ao abençoador e ele vai te mostrar se tem alguma coisa errada, se precisa consertar. Porque às vezes Deus fecha algumas portas, Deus coloca alguns limites. Como aconteceu com a história da Torre de Babel. Mas às vezes nós estamos causando problema. Mas quando a gente vai para Deus, a gente procura abençoar, cumprir, vivenciar, praticar a palavra dele na nossa vida, ele vai nos mostrar, conserta isso, conserta aquilo. Eu quero te abençoar. Mas também me ajuda aí, né, meu? Ajuda. Nós somos um povo já abençoado por Deus. Independente da situação que estamos vivendo. Agora, mediante a nossa obediência e confiança, nós vamos desfrutar melhor das bênçãos de Deus na nossa vida. Mais uma oportunidade, alguém quer falar alguma coisa? Senão nós vamos encerrar ou perguntar. Eu vou falar que quando você falou que a bênção precede da obediência, né? Que a gente tem que obedecer para ser abençoado. E eu carrego 3 coisas, duas além da obediência. Eu acho que a bênção de Deus, ela vem através da unidade, né? Às vezes eu falo isso com as mulheres, às vezes quando a gente está conversando sobre casamento, que quando há a unidade há a bênção, né? A palavra de Deus fala que ali, quando ele fala quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, ele fala que ali ele ordena a bênção dele. E
quando nós temos concordância e unidade, a bênção do Senhor é conosco. E outra palavra que eu gosto muito, e eu acho que eu carrego isso muito no meu coração, que é a constância. A bênção do Senhor está com aqueles que permanecem. Lá em João 15 fala que se nós permanecermos nele e ele permanecer em nós, nós podemos pedir o que nós quisermos, que ele nos dará. Então eu acho que obediência, constância, porque é muito difícil você esperar, né? O ser humano tem muita dificuldade de esperar, de ter paciência, passar pelo teste do tempo. Então, às vezes a gente obedece e não vê muito resultado e acha que não está sendo abençoado. E a unidade, não adianta a gente querer achar que vai ser abençoado. Por exemplo, o casamento, né? Quando os dois, cada um está indo para uma direção diferente. Precisa haver a unidade, né? Deus é um Deus de acordo. Então, precisa haver essa unidade para que a bênção venha. E aí, a bênção é isso. Eu acho que a bênção, ela é relacionada à paz, né? É relacionada à harmonia e ser abençoador. Minha contribuição, porque eu sei quanto é ruim quando a gente fala e depois ninguém fala nada. Muito obrigado. Espero que você tenha sido abençoado nessa noite, né? Pastor, eu posso compartilhar então uma experiência que veio ao meu coração e eu acho que tem um pouco a ver. Eu acho que tudo isso que o Senhor nos trouxe hoje, a base de tudo isso para a gente entender e não julgar, olhar uma pessoa, olhar uma situação e já julgar no nosso natural, mas entender mesmo, ter discernimento, eu acho que a base é a intimidade com o Senhor, né? Tendo intimidade é que a gente vai ter discernimento e entender o real, né? E eu tive uma experiência que veio ao meu coração enquanto o pastor terminava. Nos dias que meu pai estava no hospital muito ruim, naquela semana, eu clamava a Deus e eu lembro que eu falava assim: Senhor, por favor, não permita que o meu pai entre na estatística, porque lembra que todo dia vinha aquela estatística do Covid? Até hoje, né? Mas era muito naqueles dias, a estatística do Covid. Quantas mortes, quantas pessoas, né, que contagiaram. E eu lembro de eu clamar isso e pedir para o Senhor não permitir que o meu pai entrasse na estatística do Covid. Porque ele tinha feito o teste, não tinha saído o resultado, e ele piorava cada dia. E eu clamei muito isso, pedindo isso. E aí acabou que meu pai, né, descansou e o teste deu positivo. E eu realmente acredito que ele teve mesmo pela questão dos pulmões, de tudo que aconteceu. E aí depois, né, naqueles primeiros momentos do meu luto, eu fui clamar de novo e eu pedi muito para o Senhor falar comigo. Eu precisava, não porque, Senhor, não assim, mas eu queria que ele falasse comigo. Eu queria ser consolada. Ele é o consolador, né? Só ele pode consolar. E eu pedi para ele falar comigo. E eu fiquei nisso. Eu fiquei um tempo pedindo para o Senhor falar comigo. E aí veio algo no meu coração que eu creio tanto que foi a voz doce do Espírito Santo. O Senhor falou assim: ele entrou na estatística dos cidadãos do céu. Foi na estatística dos cidadãos do céu que ele entrou. E quando isso veio no meu coração, a paz ficou plena dentro de mim. Ele pode ter entrado para a estatística natural de Covid, de morte por Covid. Mas o que é essa vida que é temporária? Como aquela música, é um vapor, né? Cada um de nós é um vapor, vai passar, uma onda no oceano. Mas ele entrou para a estatística de cidadão dos céus. A gente compartilhou aqui o que ele viveu nos últimos dias em relação a se render, né? Em relação à salvação. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que tem a ver. Se eu não tivesse buscado, Senhor, fala comigo. Porque muitas vezes a gente para assim, a gente ora assim, mas às vezes falta o Senhor, Pai, fala comigo. Ele fala com a gente.
Então, se eu não tivesse buscado isso, talvez até hoje eu teria ficado com isso no meu coração. Meu pai entrou para a estatística, mas acabou isso. Hoje, o que eu penso é, o meu pai entrou na estatística de cidadãos do céu. Ponto. Então, eu acho que tudo isso que você falou tem a ver com intimidade. Porque, tipo, e agora? Como que eu vou saber se é abençoado, se não é? Quando que eu vou saber? É buscando intimidade, é falar com o Senhor, pedir para Ele falar com a gente vai tendo sensibilidade no espírito, né? Em relação às coisas. É mais ou menos isso. Amém. Amém. São experiências que a gente vai tendo com Deus, né? E isso é o que tem valor. Não são as coisas materiais que muitas vezes a gente acha que essas são as verdadeiras bênçãos. Você está dando risadinha aí, Aline? Você ia falar alguma coisa? Ou é? Não, eu tô rindo do seu pai. É que no Brasil tá tarde, ele tá com sono, que eu sei. Ele tá assim, ó. Eu quero orar para a gente encerrar. Lembrando que domingo nós temos o nosso culto presencial. A gente faz presencial somente uma vez no mês. Então será domingo. Se você está aqui em Richmond, você está convidado. Se você não está, você pode participar. Através do Instagram, nós vamos estar transmitindo 10h30 da manhã, no Brasil, 12h30. Esteja participando conosco no domingo, se puder. 12h, meia hora, né? 12h30, meia hora, né? 12h30. Não é meia hora? Não, a gente em São Paulo fala 12h30. Não, olha. Santa Catarina é meia hora. Da tarde. 12h30. Meia hora da tarde? Meia hora. Nada a ver, nada a ver. Não é meio-dia e meio. Qual é a metade de uma hora? Meia hora, Marquinhos. Meia hora, Marquinhos. Meia hora. Olha lá, Manu vai entrar aí. Manu, não é meia hora? Na Santa Catarina, o Sul fala meia hora, gente. Isso. Meia hora. Nossa. Então você aprendeu mais um pouco das diferenças culturais, né? Em São Paulo a gente fala 12h30. Porque meia. as coisas são corridas, então não dá pra gente. Não é que nem em Santa Catarina que é 12h30. Né? Não, pastor Alexandre. Não é meio-dia, é meia hora. Ô, pastor Alexandre, não é meio-dia e meia hora. Esquece meio-dia. A pessoa vai dizer assim, ó. Ô, Léo tá aqui ouvindo, ó. Eu tava ouvindo o culto. Ô, Léo, eu almoço contigo meia hora. Nossa, meia eu já hora. vou entender que você só vai ficar meia hora comigo. Isso quer dizer 12h30. Também Puxa, tá certo. Meio-dia e Eu meia. gostei de ter aprendido mais essa, ó. Vou almoçar com você. Se você falar isso... Igreja também é cultura. Vou almoçar com você em meia hora. Não. Só se for no Não, vou almoçar com você meia hora. Não é em meia hora. Na meia hora. Vou almoçar com você a meia hora. A meia hora? Olha só. Então, meia hora lá no Brasil vai ter culto domingo. E deixa eu dar um outro aprendizado aí para vocês. Hoje deixa eu falar também. Pronto, em Goiânia, meio-dia, fala que é 3 da tarde. É só falar assim, ó, o culto vai ser depois do almoço. Opa! Depois do almoço. Quem falou isso? Mas aí a gente fala, depois do almoço. Todo mundo sabe que passou meio-dia. Gostei, Luna. Gostei da criatividade. Tô sabendo disso, não. Gostei também, Manu, de saber que o Léo estava aí ouvindo, participando conosco. Muito bom. Então, depois desse aprendizado cultural, e fica com mais ensinamento aí, que as pessoas às vezes, aí é ensinamento de português. Não se fala meio-dia e meia. Meio-dia e meia.
Muita gente Tá, fala... mas em Portugal, sabe quando que fala 15 para uma? Uma menos um quarto. Meu Deus do céu. Mais ou menos isso. Aqui também na América, mais ou menos assim, ué. Obrigado, pastor. Obrigado. Estava ouvindo aqui, sim. Eu estava cozinhando aqui e ouvindo aqui a palavra. Muito bom. Maravilha. Depois dessas curiosidades todas, a Fabíola venceu. Superou Santa Catarina. Vamos orar então, pedindo para Deus nos derramar a bênção dele sobre nós, né? E não esqueça, ser abençoado é ser uma bênção. Seja uma bênção, onde quer que for, seja uma bênção. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por cada família, cada pessoa que pôde participar, pôde ouvir a sua palavra. A sua palavra nos inspira, nos traz fé, nos fortalece, transforma a nossa mente, a nossa maneira de enxergar, nos torna pessoas melhores, maduras, assertivas. Obrigado pela palavra do Senhor, obrigado pelos seus ensinamentos. Obrigado porque nós sabemos que a obediência aos seus ensinamentos traz bênção para as nossas vidas. E que a nossa própria vida seja uma bênção em tudo o que formos fazer. Quando formos falar com outra pessoa, quando formos trabalhar, negociar, estudar, corrigir um filho, onde quer que formos, sejamos uma bênção. Derrama essa unção sobre cada um de nós nessa noite, ó Pai, de sermos abençoados, nos tornando bênção onde quer que formos. Guarda-nos, livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.